Pois, mas em São João do Latrão também é assim? O transepto também? É diferente, é mais incipiente, vamos ver só o transepto. É mesmo incipiente dos primeiros. É muito menos, aquele é um bocadinho mais saliente, mas vai no seguimento das 5 lunares. Vai no seguimento. Mas nota-se ali, pelo menos na reconstituição que temos aqui, há uma saliência não muito óbvia, não há um braço absolutamente simples, não há um braço completamente... Mas é mesmo muito interessante esta leitura. E aqui temos o mausoléu. E temos o mausoléu, de facto, o que é que nós vamos começar a ter aqui? A preocupação com a proximidade, isso é muito interessante. O mundo pagão romano afasta. O mundo cristão, o que é que sente? Necessidade de se aproximar. Necessidade de se aproximar do espaço de culto, do espaço religioso, portanto, da Igreja. A Igreja também é martírio quando se liga ao mausoléu do mártir, e depois vão ser os próprios cristãos, começando talvez pelas altas hierarquias, mas depois por toda a gente, não é? Que se quer fazer enterrar no lado da Igreja. Não é? Portanto, a aproximação é tão interessante, porque nós temos, eu vou-vos mostrar aqui, determinações de concílios, nomeadamente de Braga, do século VI, portanto até do reino dos suevos, que proíbe determinantemente esse enterramento ao pé da Igreja. Por questões que sanitárias, fundamentalmente, mas depois é irreversível. De facto, é junto à Igreja e é junto ao lugar sagrado que as pessoas querem estar enterradas. Não é lá na via que vai não sei para onde. Já não querem estar ali, querem estar próximos. E aqui temos nós, por exemplo, o mausoléu de Santa Helena, acoplado, e a planta centrada, acoplada à Basílica, uma Basílica martírio. Basílica de São Pedro e Marcelino em Roma, a planta muito diferente. Portanto, ensaia-se também vários tipos de plantas. Sem dúvida, São Pedro e Marcelino continua na mesma, mostrando a planta, só para mostrar como é diferente, como aqui neste caso tem uma orgânica distinta e o transepto muito menos. O altar será então no transepto. Aqui? Sim, não é? Sim, senhor. Isto também são pormenores de construção. São Lourenço fora dos muros. Basílica e Underground Memória. Há bocadinho também vos tinha dito, por favor, retenham a ideia de memória. E muitas destas basílicas são construídas fora dos muros. Porquê? Porque também era fora dos muros que muitos mártires estavam enterrados. E constrói-se basílica. São basílicas martírio. Portanto, elas acolhem. E o que é que acolhem também? As memórias. Portanto, há também a designação destes primeiros edifícios como memória, no sentido de perpetuar a memória do mártir, que é, no fundo, a grande referência do cristianismo é o mártir, sem dúvida nenhuma. Temos muitas diferenças, como, por exemplo, a Basílica de São Sebastião, em Roma, construída também onde se tinha tido a igreja martirial, portanto, do martírio de São Pedro e Paulo, na Via Ápia. Aqui temos uma planta que é muito distinta, mas que vive também da orgânica das naves, sem dúvida nenhuma. Aqui estão alguns elementos que compõem um bocadinho a minha descrição, e aqui gostaria de me concentrar um bocadinho mais em Santa Constança, ou Constantina, filha do imperador. E tal e qual como Helena, ou Santa Helena, não é a mãe, também vai marcar a construção do seu mausoléu. Portanto, o mausoléu de Santa Constança vai ser construído aqui, reparem, ele está aqui, mais uma vez, acoplado, estão a ver? Acoplado a uma igreja, estão a ver? Muito distinta, temos as zonas de entrada, eu vou mostrar aqui melhor. E vou mostrar este mausoléu, a sua planta, reparem como é tão parecido com aquele que nós vimos em Troia, e depois temos esta orgânica circular e vários nichos à volta e várias galerias. Aqui temos também um corte para se ver como seria na sua conjugação total, e está associada à Basílica de Santa Inês, Santa Agnese, Santa Inês mártir. Portanto, ela quis associar precisamente, ela era devota de Santa Inês, devota desta mártir, e associou este mausoléu, que se torna mais tarde num batistério, no século VII,
e que no século XIII passa a ser uma igreja, a Igreja de Santa Constança. Portanto, aqui temos as reutilizações dos espaços. Queria também chamar-vos a atenção para a arquitetura, para o desenho que temos aqui, para a planta e, de certa forma, para uma marcação muito interessante de um espaço. Este é o espaço das colunas duplas. Estas colunas duplas estão exatamente aqui. No centro estaria precisamente o túmulo de Constantina, claro, e temos aqui estes lóbulos todos e temos todas estas zonas que circunscrevem esta zona central, mas reparemos como temos aberturas maiores, acessíveis, maiores, aqui, o que nos dá alguma organização deste espaço em torno vamos ver, exatamente. Pronto, isto faz-nos tudo lembrar o panteão, que já vimos anteriormente, sem dúvida nenhuma, portanto, estas plantas centradas e circulares. Estes eixos muito marcados aqui vão ser um bocadinho a tendência para aquilo que há de vir posteriormente ao século IV, que é a tentativa de encontrar uma planta diferente da planta basilical para construir as igrejas, ou mesmo até se podem chamar as próprias basílicas, que é encontrar uma planta em cruz. Ainda no século IV. Grega, já posterior ao século IV. É posterior. Pelo menos no século VI é que se começam a ver os primeiros exemplos e talvez até se possam datar em Ravenna, que eu vou-vos mostrar, do século V, nomeadamente com Bela Placídia. Vou já mostrar isso. E aqueles lóbulos ali assim, aqueles absidíolos, melhor dizendo, maiores, que marcam aqueles dois eixos, fazem-nos lembrar quase como se fosse uma cruz, que ali está de alguma maneira. Mas isto é talvez mais sugerido que outra coisa. Então temos que considerar que é nítida a influência, digamos, da espacialidade de um mausoléu para imprimir uma dinâmica de centralidade, onde depois há uma evolução para a cruz grega, sem dúvida. pronto, no sentido. Vamos ver que vai haver uma evolução para aí. Vai demorar uns séculos. Já agora, só por curiosidade, e peço desculpa estar a fazer isto. A Igreja de Janas, que nós temos. Como? A Igreja de Janas, Sim. ao pé de. Tem alguma relação? Janas fica ali. Aquela igreja circular. Pois tem a planta circular, pois tem. Que são poucos os exemplos que têm. São muito poucos exemplos. Mas nós também encontramos igrejas assim, um bocadinho espalhadas e com plantas muito engraçadas. Pois é, não sabemos muito bem o que é que pode lá estar por trás, sabe? Eu discuti esse assunto em termos com pessoas de formação. Foi? Eu tinha uma sugestão que ele corroborou um bocadinho, Sim. que é que haja uma persistência da arquitetura visigótica durante o período, portanto, de uma arquitetura que é uma arquitetura moçada, que é aquela arquitetura da região saloia, durante o período de conquistar. E é isso porque muitas daquelas igrejas desta região saloia têm qualquer coisa parecida com um nártex sempre, e são sempre muito fechadas, etc. Portanto, têm qualquer coisa de cultura árabe que está ali explícita. A igreja de Janas tem de particular que era uma igreja para a cerimónia de São Mamede de Janas, e portanto era para benzer o gado. E portanto parece que havia ali uma espécie de peregrinação, como acontece também em Santa Quitéria, havia também uma espécie de peregrinação do gado, e portanto aquela circularidade fazia isso. E há também quem diga, se bem me recordo, que há ali um antefacto qualquer ligado a um templo de Diana, mas eu isso nunca li, só Eu penso que tem um bocadinho mais a ver, até já com um período um bocadinho posterior. Não sei se haverá ali alguma coisa anterior, até as instituições da Diana, assim, porque nós encontramos às vezes essas pequeninas igrejas, assim, espalhadas, não é? Pelo mundo rural, não é verdade? Assim, pelos montes. Encontramos muito também no Alentejo, e em Médula também há. Espaços que assim no Alentejo também há. Há ali, por exemplo, até ao pé de Monforte, uma igreja assim absolutamente espetacular, com essa centralidade, e que nós sabemos que isso acontece, é verdade, no período moçárabe acontece, é verdade. No período já com uma influência islâmica. Portanto, aí poderá haver muita coisa envolvida. Mas a ligação que faz aqui com esta centralidade não está despojada de todo de sentido. Nós não sabemos se é uma ligação direta. Pode não haver. Não se sabe muito bem. Ora, cá está a tal ideia que o professor Maciel também liga com aquilo que nós encontramos
em Odrinhas, portanto, e que poderá dizer então, sim senhor, tendo em conta estes dois exemplos, não é verdade? Eu posso indicar estar perante um mausoléu da época constantiniana. Aqui está aquilo que nós conseguimos ver hoje em Odrinhas, mesmo o próprio aparelho construtivo é muito interessante, é da época romana. Portanto, realmente aqui subsistiu este aparelho construtivo desta maneira extraordinariamente interessante. Tal e qual. Como muito provavelmente aqui, nós temos um mausoléu da época constantiniana associado a uma vila romana, portanto a uma vila romana, como já vimos aqui exemplos gerais, nós temos outros exemplos na Península. E há um muito interessante, para o qual também queria chamar a vossa atenção, porque pode ser que um dia até passem por lá e possam visitar, que é Centecelos. Centecelos fica ao pé do Tarragona. E temos uma vila romana, esta é uma vila romana, esta é a zona das termas, e depois temos umas construções associadas a esta vila. Uma delas, que é precisamente a que está aqui com o corte, tem uma cripta, e esta cripta é indesmentível para colocar um sarcófago, portanto tem uma função funerária e realmente são espaços centrados. Esta construção ao lado, não se sabe muito bem para que é que se poderia destinar, mas também é muito interessante porque tem realmente estas absides. Tem 4 absides, não é? Até faz, efetivamente, uma planta à procura daquela quase cruz aqui. Esta tem os tais absides laterais, tem a cripta e é um exemplo muito interessante. Tem um acréscimo interessantíssimo aqui. Não tem tanto a ver com o que falamos muito de arquitetura, mas faz parte da arquitetura. A cúpula tem mosaico. É praticamente dos poucos lugares na Península onde nós temos mosaico sem ser os pavimentos, na cobertura. Tem um mosaico extraordinário. Que durante muito tempo passou muito despercebido, está muito perdido, mas que se conseguiu reconstituir, porque ainda há partes muito visíveis e que estão inteiras, não é? Em que as celas, de facto, lá estão e vale muitíssimo a pena. E são figurativos? São figurativos. São figurativos. Tem cenas de caça. São muito interessantes, têm aí muitos sentidos. Muito bem, estas construções destes mausoléus vão integrando cada vez mais as vilae, que são espaços de vivência no campo, e não falta muito, não é? Como já vimos ali com Santa Helena, com Santa Constança, para invadir as próprias cidades. Portanto, é a preocupação das formas construtivas e da associação da morte ao espaço dos vivos. O cristão não quer estar perdido numa via que vai dar não sei aonde e afastada do centro do culto. Também há um sítio muito interessante em Portugal que eu aproveito para dar conhecimento. Aliás, não devo estar a dar conhecimento, para recordar, que é uma vila romana, que é a Vila do Rabassal. Fica exatamente na aldeia do Rabassal, que tem um queijo muito bom e tem uma vila muito interessante, datada do século IV. Pelo menos, se não for quinto. Tem um mosaico interessantíssimo e tem uma dependência. Como? O Rabassal onde é que fica? O Rabassal fica muito perto de Conímbriga, fica no concelho de Penela. E o queijo do Rabassal vale a pena ir por ele e depois vou fazer uma visita ao museu. Tem sabores bons casais. Tem sabores. Imensas razões, imensas. Até porque o museu é muito interessante. E tem a visita, fazem a visita ao lugar. Tem mosaicos extraordinários. E em termos de arquitetura, o que é que tem de extraordinário? Tem um peristilo, a vila romana tem um peristilo octogonal. E tem uma dependência um bocadinho mais à frente que é parecida com aquela. É quadriabsidade, como nós podemos dizer. Ponto de interrogação, serviria exatamente para aquilo. Ainda não se conseguiu descobrir ao certo. Século IV também, não é? Eu não pus aqui, isto é mesmo fora, está fora do meu slide. Isto aqui é só para continuar com a construção constantiniana. Mas é só para vos dizer que é interessante ir. Eu vou-vos falar um bocadinho da construção de Constantino fora de Roma. Temos o quê? A Basílica da Natividade, em Belém, no lugar do nascimento de Cristo. A Basílica da Anunciação, em Nazaré. Em Constantinopla temos a primitiva Santa Sofia. A primitiva, não a Santa Sofia que nós hoje conseguimos ver. A Basílica da Anastasis, que é aquela que é referida por Egéria, que ela viu e que depois realmente foi destruída.
dedicada à ressurreição de Cristo, com o Santo Sepulcro em Jerusalém. E também se perdeu o Apostoleion, a Basílica dos Apóstolos, com mausoléu em Constantinopla, que não resta nada. Não resta nada. Só para vos mostrar, portanto, os aspectos construtivos fora de Roma. Portanto, uma amplitude construtiva muito grande, um empreendedorismo imenso que foi, efetivamente, levado a cabo por Constantino. Vou só falar um bocadinho aqui da Basílica da Anastasis, portanto, que teria sido encarregue por Constantino, o Bispo de Jerusalém teria sido encarregue de construir a mais bela Basílica do mundo. E resta-nos muito pouco sobre ela, sabemos muito pouco como é que seria exatamente, e a tal monja católica cristã, provavelmente oriunda da Galécia, pensa-se, ou da Gália, não se sabe exatamente, porque ela, quando é recebida pelo bispo de Edessa, o bispo disse-lhe: olha, tu, minha filha, és muito bem-vinda, tu que vens dos confins do mundo. Ora bem, os confins do mundo geralmente são da Península Ibérica, não é? Mas geralmente são. Por isso, pensa que Egéria ou Etéria é uma leitura do nome dela. Há um livro dela, ela escreveu um livro muito interessante, por isso é que sabemos alguma coisa sobre aquilo que ela viu. Ela escreveu um diário de viagem, que é precisamente a viagem de Egéria à Terra Santa, Itinerário ad Loca Santa, e ela vai sempre escrevendo às suas monjas amigas. E, portanto, é no fundo um primeiro diário de viagem, digamos assim, que nós temos escrito para uma mulher. Vai à Terra Santa no século IV, vai ao Monte Sinai, vai a Jerusalém, passa perigos imensos, vai a pé, vai de burrico, é muito interessante, e vai-nos dizendo o que é que vai vendo. E quando vai a Jerusalém, efetivamente, ela viu esta basílica. Pouco depois ela fez esta viagem. Em 383, nós temos o registro do regresso, não temos o registro da ida. Ela fez em 383 e 85, depois perdemos o fim. Temos ali uma parte do final só. E temos o registro que ela viu em Jerusalém. Em 380 e tal, esta basílica tinha sido construída em 336 e ela faz-nos ela não faz uma descrição a pensar assim, isto é para os arquitetos do futuro, não é? Que era o que nós queríamos. Mas ela diz: há muitas luzes, há cheiros, há liturgia de manhã, há uma liturgia à tarde, uns entram, outros saem, temos a Basílica Maior, temos a Basílica Menor, temos o Martírio, muito interessante. Tantas indicações muito interessantes, eu fiz também um pequeno trabalho sobre isso, gostei muito. A Basílica das Cinco Naves, ligação ao Martírio, sem dúvida nenhuma, daqui. Ora, temos aqui uma proposta, atenção, eu também não vou falar muito nela, porque tenho outras coisas para vos dizer, mas reparem, nós reconhecemos o espaço das Basílicas Constantinianas, sem dúvida. O espaço das Cinco Naves. Reparem, isto é uma proposta, há dois autores que falam sobre isto. Temos o Garcia Bellido, que é espanhol, e temos um Krautheimer, que é um alemão que fez um excelente trabalho sobre um corpus de basílicas. São eles os dois autores que propõem plantas. Porque nós estamos a trabalhar na suposição. É o Garcia Bellido, sim. Garcia Bellido, que fala bastante e tem plantas no livro que é Arte Romana. Um livro excelente, que é uma grande bíblia quase para a arte romana. Ele publica esta planta só para vermos como tem o tal átrio de entrada, que é um cristilo, as 5 naves, uma abside muito grande aqui. Eu vou acabar só de colocar a minha legenda, peço desculpa. E teríamos aqui, de acordo até com o que Egéria descreve, 3 espaços distintos, que são abarcados pela mesma construção. O objetivo foi esse. Foi abarcar 3 espaços distintos, 3 lugares distintos com a mesma construção. Ou seja, aqui uma basílica que é Martírio, diz ela, porque é dedicada precisamente ao Martírio de Cristo. Teríamos este ponto 2 que está aqui, que é o Santo Sepulcro, é precisamente a Anástase, portanto, foi o lugar onde Cristo foi sepultado e onde ele ressuscitou, e sabemos que temos a cruz onde Cristo sofreu o suplício. E sabemos que ele foi enterrado próximo desse lugar. E ela fala sempre da cruz, da Basílica Maior e da Anástase. E realmente a descrição dela anda sempre ali à volta. E eu tentei, o que é que eu tentei aqui fazer? Foi tentar perceber o espaço que ela teria visto. Tentar perceber o que é que era essa Basílica Martírio, o que é que seria este edifício central que parece um mausoléu e que o é. É o lugar onde Cristo morreu.
e o lugar da cruz, que também é associado ao sofrimento. E reparem como tudo isto é alvo de uma construção. Portanto, o espaço sagrado é albergado por completo. Há outras plantas muito diferentes daquela, nomeadamente que diriam que aquela abside seria uma abside muitíssimo maior e que isto é que seria a anástase, com a cripta e outra proposta daquele autor, Krautheimer, que faz outras propostas. E isto porque, atenção, nós sabemos isto pelo texto, não é? Pela Bíblia. São João diz-nos que, e carregando às costas a cruz, saiu para o lugar chamado Crânio, que em hebraico se diz Gólgota. E foi aí que o crucificaram. Portanto, está a cruz no Gólgota. No lugar onde ele tinha sido crucificado havia um horto, e no horto um túmulo novo, no qual ninguém fora ainda depositado. Por causa da preparação dos judeus, com o túmulo, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Portanto, e além do mais, calcula-se que estaria tudo verdadeiramente perto e tudo foi abrangido pela mesma construção. Se ela era exatamente assim, ou como eu vos mostrei anteriormente, ou como bebido mais tarde no mesmo livro, mas revisto e publicado em 2004, a primeira edição é de 1955. Atenção, ele publicou uma primeira planta e mudou a planta na publicação de 2004. Mudou sensivelmente, não é? Mudou sensivelmente. Como é que seria então esta igreja? Esta igreja dedicada à ressurreição de Cristo, esta basílica. Bom, também são pormenores, evidentemente, mas as 5 naves estão cá sempre, verdadeiramente constantiniana. A abside, a zona da cruz e talvez esta anástase, aquela fala muitas vezes como basílica menor, seria então esta zona de mausoléu associada à basílica. As igrejas do Santo Sepulcro e da Restauração. No fundo até seriam 2 igrejas. Ela fala mesmo de uma basílica maior e de uma menor. Não sei se há alguma questão. Só para abordar a questão da construção e às vezes a polémica, não é? À volta dessas mesmas construções. Há um desenho do século XVII que mostraria a rotunda da anástase. A rotunda, o que no fundo quer dizer, é este espaço central, é um mausoléu. Que é designado também, pode ser designado como rotunda, não é propriamente a melhor expressão. Como aparece ali. E isto seria, aqui por exemplo, teríamos 2 pisos, não é? Da Basílica do Gólgota. Portanto, aqui teríamos uma planta já completamente propostas para as 5 naves. Já agora só uma questão também. O segundo piso era também para a Assembleia? Eu penso que também se poderia destinar à Assembleia. Como um primeiro provavelmente, sim, eu creio que sim. E para acolher uma multidão de fiéis muitíssimo grande. E peregrinos de todo mundo. E peregrinos, ali é. Torna-se numa zona de peregrinação. Quem é que inaugurou? Helena, Santa Helena. Foi ela que inaugurou esse gosto. E no fundo, Egéria faz uma coisa verdadeiramente arrojada, não é? Pode ser o quê? Porque vir, vai praticamente vai sozinha. Ela deixa as suas colegas e escreve às colegas. É um diário de viagem no feminino, é muito interessante. Minhas queridas companheiras, luz da minha alma. É fantástico. Ela está a escrever para elas. Perdemos uma parte, mas encontrou-se a outra parte do manuscrito. Estamos a falar de uma obra do século IV. Finais do século IV e que chegou até nós como? Foi descoberto por um manuscrito. Há uma publicação, um livro que tem a tradução, que é muito bom, é do Mais Nascimento. Não era da Egéria. Sim, desculpa, era da Basílica. É sim, da Basílica. A Basílica foi. Uma obra do século IV, não é? Inícios. E depois o que é que ficou? O que é que aconteceu a isto? Pouquíssimo. Ela foi destruída, não é? Ali com todas aquelas conturbações de invasões posteriores, não é? Que ali aconteceu. Ficou o mínimo dos mínimos. Eu creio que ficou, muito provavelmente, alguma questão da cripta, não é? E pouco mais. Ficou mesmo muito pouco. Quer dizer, a mim contaram uma história, não sei até que ponto, estas grandes basílicas constantinianas na Terra Santa foram todas destruídas, à exceção da Basílica de Belém, porque a Basílica de Belém tinha a representação dos reis magos, que
que tinham, portanto, uma representação árabe e, portanto, os conquistadores árabes resolveram preservar aquilo porque acharam que havia ali qualquer coisa também já de antecipação. Todas as outras foram arrasadas. Agora não sei exatamente E ela está lá abaixo dos Quer dizer, pelo menos quando a gente vai à Terra Santa é isso que nos explica. Pois, Mas estão lá abaixo, é só a base. claro, há de lá estar Há outra. os alicerces. A da natividade. Está aqui, eu vou-vos mostrar. Esta? Sim, esta gravura do século XVII É. é uma ideia. É uma ideia, exatamente. Seria. Portanto, o que é que terá restado? Eu creio que restou alguma coisa desta cripta, e no fundo deste mausoléu. Terá sido mais do que teria restado, efetivamente. O que está hoje é só tudo daí. E eu acho que também é muita inspiração para aquilo que poderia ser, portanto, ainda continuamos a falar da mesma Basílica aqui, é a Basílica da Natividade em Belém. É aquela que, no fundo, permite dar ideias. Tem mais. Há mais restos em Belém, de facto. Aqui, se virmos a orientação, já está diferente, não é verdade? Já temos uma orientação distinta, mas, enfim, isso é um caminho a fazer. A orientação é um caminho a fazer, a estar verdadeiramente estabelecida. Mas reparem que, em termos arquitetónicos, em termos constantinianos, portanto, é mesmo sempre a questão das 5 naves e a questão também sempre deste espaço central, neste caso, à volta do nascimento de Cristo. Portanto, esta articulação das naves com o espaço. Muito bem. Planta da Basílica da Natividade, na sua forma original, ano de 326. Também os baptistérios, no fundo, quer dizer, aquilo tem a ver com o nascimento de Cristo, não é verdade? Também os baptistérios vão ter, como vimos há bocadinho no caso do latrão, a tendência para serem organizados em plantas centradas. Plantas centradas. Mas atenção que, muitas vezes, os baptistérios não são edifícios autónomos da Basílica, como nós vimos ali no latrão. Muitas vezes estão ligados à própria construção religiosa. Onde é que nós temos, por exemplo, baptistérios no nosso território? Posso fazer só uma pergunta? Ali, no caso anterior, o altar é substituído pelo baptistério? Exatamente, faz essa ligação e acaba por ser substituído, sim. Portanto, não passa a ser uma igreja também ela que preferida apenas. É. Não era de celebração. De? Não era de celebração. Eu acho que também era de celebração, sim. E celebrar aqui o próprio nascimento de Cristo, é o que me parece, não sei se... Não, aí é Nazaré, não chega até a Anunciação. Mas isto é Não, Belém. nós Isto é temos mais, temos- é mais. Natividade em Belém. É onde está agora aquela coisa, é onde está agora o ortodoxo. Os ortodoxos. Mas é de facto. Lá abaixo é outra. É estranho, não ter uma escultura só para o Aquelas altar, não é? colunas estão lá. Ou seja, se Eu fosse calculo, bom, mas aí também não sei, se calhar eu não saberei tanto responder tão corretamente à sua questão. Não sei se não será o culto e o transferido para aquela zona central. Pois é isso. São questões que se nos colocam e aqui também teria que ser talvez um estudo mais específico Os desta. dois estão lá, o ortodoxo está lá, o outro está debaixo. É. É preciso. Naquela zona, ali. Está debaixo do altar. A gruta. Depois, no século IV, começa também aquela questão da astronomia. Exato, mas isso Ou seja, também da Muito bem, é para pensar, cura escondida. é para levar estas questões e irmos pensando nelas. Nós temos conhecimento também destas arquiteturas pelo mosaico. A Basílica está a representar, por exemplo, numa tampa sepulcral, não posso nunca esquecer de toda a questão artística à volta da Antiguidade Clássica e Tardia e falar do mosaico e dizer-vos, por exemplo, que nesta tampa sepulcral da Tunísia do século IV eu tenho uma planta de uma basílica. Representado precisamente com a escadaria, com as naves e tenho uma perspectiva muito engraçada. É esta perspectiva desdobrada, não é? Em que eu vejo a fachada de frente, mas também vejo o lado de frente, vejo tudo de frente e vejo quase a parte final de frente também. Há uma preocupação, nós sabemos que o mosaico tem uma vida fabulosa na Antiguidade Clássica, na Antiguidade Tardia, e temos mapas em mosaico, temos plantas, temos elementos arquitetónicos em mosaico. Eu acho que isto era muito interessante. Vamos tendo não só a grande construção
de Constantino, mas outras construções mais simples, não tão magníficas, não tanto nas capitais, em que vamos tendo sempre a questão das 5 naves. E outra questão muito interessante, é porque estas questões são todas tão interessantes, a abside daquele lado e a abside deste lado, com duas absides. Não sei se conhecem a Torre de Palma. A Vila de Torre de Palma, Monforte. A Vila de Torre de Palma, Monforte, onde tem o mosaico das Musas. Um mosaico muito conhecido da época romana. É aquela vila romana que tem uma basílica paleocristã que tem uma planta com 2 absides, uma de cada lado. Não tem 5 naves, acho que só tem 3. E tem na parte exterior um batistério. Tem 2 batistérios. Tem uma pequena piscina muito pequenininha, mesmo muito pequenina, que é um quadradinho com um degrauzinho, numa das naves, e depois tem uma construção já datada do século VII, muito provavelmente, cruciforme. Vale a pena, porque são indícios fantásticos. Onde é que também há, no nosso território, elementos muito interessantes do batismo? Idanha Velha. A antiga Quilitas e Gaia Titanorum dos romanos. Tem uma catedral, tem este nome esquisito, depois se quiser posso escrever ali, mas é o tempo dos romanos, depois passou a ser Egitânia. É Egitânia. Na Antiguidade Tardia. Foi sede de bispado com os suevos. Foi sede de bispado com os visigodos. Tem 2 batistérios. Ainda hoje não se percebe porque é que tem 2, um de um lado do outro. E o que é que para ali há? Um deles também é cruciforme. É muito interessante também. Só recapitulando um bocadinho o esquema deste espaço basilical cristão, porque nós agora vamos avançar e vamos ver coisas um bocadinho diferentes. Tem um átrio, muitas vezes designado como paradisos, no sentido deste acolhimento ou espaço sagrado. Muitas vezes tem um vaso, uma pia de abluções no centro do átrio, tem um narca que se tem vestido. São igrejas importantes com 5 naves, tem o corpo central mais elevado, tem um arco de triunfo, o arco triunfal. A abside nave central vai passar a ter absidíolos nas laterais. Ainda não vimos isso, mas as naves laterais vão se abrir em absidíolos. Temos a cátedra episcopal no centro. Vamos ter lugares que se vão definindo cada vez mais para guardar o culto, para tratar do depósito e dos objetos sagrados, como a protésis, o diaconicum, que vão nascer do prolongamento dessas naves laterais. Temos uma orientação que vai sendo definida ao longo do tempo. Temos uma entrada, temos a cabeceira para este, temos o povo presente, temos o sacerdote que, efetivamente, também está voltado para este, está voltado, no fundo, para a divindade, não é? Que se acolhe deste Oriente. Professora, agora uma dúvida. Nós estamos a falar das basílicas e, portanto, quando fala da cátedra episcopal e da basílica e do batistério, estamos a falar de igrejas construídas. À partida não haveria pequenas capelas, oratórios ou outras igrejas. Ou seja, os cristãos juntavam-se sempre só nas basílicas e depois mais tarde evoluíram. Há construções basilicais também. Podemos ter completa basilical, mas muito mais simples. Às vezes até com uma nave só. Portanto, estamos a falar desde o exemplo maior, que é o constantiniano, não é? Os 5 naves, não é? Das grandes construções. Mas contemporâneo haveria depois outras. Muito. E há plantas basilicais com uma nave só. Poderíamos pensar que só se faria então no século IV basílicas. E que só mais tarde é que se fariam capelas ou outras formas de. Não havia também. Sim, mais pequenas, é verdade. Sim, havia, sim, senhor. Vou-vos mostrar o exemplo de Conímbriga, por exemplo, que é uma basílica, tem uma nave, e foi um espaço adaptado. É verdade, um espaço adaptado. E tem uma nave só. Portanto, há alterações de espaços mais pequenos, mais simples, que seguem um pouco esta linha e que são, digamos, a uma dimensão mais reduzida. Sabemos também que mais tarde, não é, esta própria orientação do espaço litúrgico, não é, e da liturgia e vai também alterar-se na medida em que teremos o sacerdote, já vou mostrar com o livro, teremos o sacerdote voltado para os fiéis, não é? E, portanto, não voltado. E isso acontece logo nos primeiros séculos? Não, muito posterior, mesmo muito posterior. Eu acho que quase toda a história da Igreja, se estiver a dizer alguma coisa menos correta,
a liturgia é o povo e realmente é o sacerdote voltado também para este. Eu penso que isto data do século XX. Já esta orientação do sacerdote Costa, não é? Tem 50 anos. É 51, com o Vaticano II. Tem 50 anos, não é? Vaticano II, não é? Toda a história da Igreja, portanto, foi assim, não é? Com aquela orientação sempre foi. Eu só coloquei aquilo ali exatamente para mostrar que há uma alteração, ou voltar para os fiéis, muito recente. Desde o início é aquela orgânica, é muito interessante também, não é? O discurso é muito interessante. O exemplo de Conímbriga, sei que pode parecer confuso, eu vou já desmistificar a confusão. O que é que temos? Recordam-se quando eu vos mostrei a planta de Conímbriga e disse, está aqui uma casa que vou chamar a atenção. Sim. Essa casa tem um inflúvio. O que é isso? Altanginos. Um peristilo e tem um lugar de recolha das águas. Teria sido adaptado. É o único espaço. Sim, é o único espaço. Penso que há suspeitas de outro, mas é o único espaço que se pode quase dizer assim, há indícios de ter sido um espaço cristianizado em Conímbriga. Porque foi encontrado também toda uma série de escultura arquitetónica que é muito característica do século VI sobretudo. E então o que é que foi feito? Não foi construída uma basílica, foi feito, portanto é um culto a um nível mais restrito, foi feita a adaptação de um espaço e esta adaptação deste espaço resultou no século VI. Portanto, aquela casa era uma casa que já existia, era uma casa romana que já existia. No século III ela ficou dentro dos muros. É interessante também ver que este espaço cristianizado que se vai adaptar a partir daquele vai ser construído na periferia da cidade, junto ao muro, junto à muralha, precisamente. É aí que o cristianismo também vai ocupar o espaço. E vamos ver uma coisa muito interessante. Já estamos no século VI. No fundo eu posso dizer que isto é uma basílica com uma nave. Porque o espaço também aqui é eminentemente basilical. E reparemos no que é que nós temos. Temos um grande espaço que foi aquele implúvio que foi aproveitado para ser um batistério. Temos aqui este D, transformado em batistério. Temos ali o C, reparem que é um espaço muito recortado. Há bocado eu dizia, aqueles transeptos vão começar a ser cada vez mais recortados. Cada vez mais a liturgia vai caminhar no sentido de estabelecer uma hierarquia entre quem se aproxima mais do altar e quem se afasta mais. A arquitetura vai dar conta disso. E aqui é um caso em que isso se nota. Aqui seria o quadratum populi, ou seja, seria precisamente o sítio onde seria o batismo efetuado aqui e depois este quadratum populi aqui reservado ao povo. Aquela zona seria uma zona reservada ao clero. E depois ali, no fundo já com uma planta um bocadinho cruciforme, temos verdadeiramente a zona do santuário altaris. Está aqui, santuário altaris, com uma planta cruciforme e está muito fechada. Tem um lugar onde se vê que tem a inclusão das relíquias, devia ter uma caixa com as relíquias presentes e com relíquias que se associa precisamente àquele lugar, e é um espaço muito fechado. Queria chamar-vos a atenção disto, porque há ali mesmo uma coluna que mostra que este espaço não só é mais pequeno, como é restrito apenas ao sacerdote principal e não mais, e que aqui se encontraria o principal lugar na própria igreja para se efetuar o culto, e há um afastamento e há uma hierarquia. E há mesmo aqui uma palavra muito importante que saliento, que é a palavra transenai, que significa cancela. Vamos ter uma série de cancelas. Vamos ver, na própria liturgia isso vai ser definido, os próprios concílios vão definir que o espaço mais sagrado é fechado, com cancelas, isolando, não isola, afasta, não é? Em relação à restante hierarquia de quem participa no culto. Isto vai-se ver de uma forma muito concreta. Nós temos, por exemplo, o Concílio de Braga, que se reuniu em 561 e que define isto muito bem. Olha, o Concílio de Braga de 561 reuniu-se quando existia o reino suevo na Península. Muito interessante, o tal reino que ninguém fala tem imensos concílios. Tem determinações importantíssimas. O reino suevo converte-se ao catolicismo, portanto, o tal arianismo inicial. Reparem o que ele diz. Veda-se a entrada aos laiki
para comungar intra-sanctorum altaris, na zona do santuário principal do altar. O quarto concílio de Toledo reúne-se em 633, mais tarde, determina que o sacerdote e o levita, descendente da tribo do Levite, permaneçam ante altare, o clero in coro e o povo extra coro. Sublinha-se a divisão hierarquizada do espaço interior das igrejas. Portanto, isto é sexto, sétimo. Portanto, à medida que caminhamos para o sexto e sétimo, já não irão ser construídas as basílicas constantinianas com as aberturas das naves, mas cada vez mais a tendência é para fechar o espaço junto ao ábside e abrir as naves, caso seja uma basílica, para os fiéis. Há uma hierarquia no culto que se vê na arquitetura. Vamos ver isso um bocadinho aqui na arquitetura também. E ele dizia ainda outra coisa muito interessante. Atenção, nós já vimos que os mausoléus procuram a igreja, não é? E, portanto, se Santa Helena quer estar ao pé da igreja, os outros também querem. Se abre uma exceção, as pessoas também querem estar todas ali. Então ele diz, proíbem-se, está no concílio, proíbem-se os enterramentos intra-basilicam sanctorum. Mas permitem-se, ou seja, vamos começando a abrir exceções, mas permitem-se, se necessário, da parte de fora e em volta das paredes da basílica. Portanto, ou seja, as pessoas querem estar mesmo ali dentro, não pode ser toda a gente, obviamente, tem que se começar a abrir exceções, não é? Se aceita para, nomeadamente para o sacerdote, poder ser enterrado no próprio espaço, não é? Sagrado, as outras pessoas vão ter que ser enterradas à volta. Portanto, mesmo as modificações no ponto de vista da morte se alteram muitíssimo com o cristianismo em todos os aspectos do culto e o aspecto da proximidade em relação ao espaço sagrado, completamente diferente do mundo romano, que distingue o mundo do morto do mundo do vivo. São muito interessantes estes concílios. E aquilo que eles determinam. Por exemplo, diz assim também, isto em relação, por exemplo, ao que me estava até a perguntar, a propósito dos cultos locais ou das igrejas mais pequenas, de posição do presbítero que se atrevesse a consagrar uma eclésia ou um altar. Ou seja, uma igreja tem que ser consagrada por um bispo. Atenção, pode ser agora o presbítero que diz isto lugar é um lugar santo, é o santo que há aqui. E já vou falar-vos também de uma designação da qual eu não falei muito, que foi a eclésia. Vamos ver o que é que, no fundo, significa isto. Está como a tal domus ecclesia, que nós vimos ao princípio, igreja. Pura e simplesmente, a palavra igreja. É pura e simplesmente um lugar de reunião dos fiéis. Isso é uma igreja. Portanto, uma igreja quase pode ser em qualquer lado, não é? Porque é o lugar de reunião dos fiéis. Mas eu já vou sistematizar isso, e faltam-me 10 minutos para sistematizar, está problemático, mas estamos quase. Há um sítio muito interessante. Não sei se conhecem, mas tem mais ou menos este estado deplorável. Mais ou menos. E agora está toda coberta mesmo. Está. Toda coberta por um... Não se pode lá entrar. Não, agora está mesmo totalmente. São Gião da Nazaré. Vale muito a pena. É um espaço pequenino. Lá está, no santuário é um espaço muito pequenino. Também tem uma planta basilical. Vamos ver os estudos que foram feitos. Sobre aquele lugar, e tem sido feito muito estudo, para saber qual é a data, qual é o momento, se é século VI, se é século VII, se é século VIII, se já é IX, se já é X, se já é Reconquista, se não é Reconquista. Tem sido um debate aqui entre, é quase um debate entre visigotistas e moçarabistas. É quase isso, não é? Mas prevalece mais a visigote. Está a prevalecer mais. Mas, eu analisei no meu estudo que eu fiz, no meu doutoramento fiz um trabalho sobre capitéis, portanto estudei escultura arquitetónica da Antiguidade Tardia, também estudei estes capitéis. São muito interessantes o que está aqui, mas é tão difícil de determinar. Nunca vamos saber. Mas o que é interessante aqui é verificar o seguinte, no fundo é uma planta basilical, eu posso ver, tenho as três mãos. Tenho a tal exedra, que é a tal abside, tenho um arco triunfal e tenho uma coisa que chamou logo a atenção dos primeiros peritos que olharam, que foi uma iconostase, ou seja, é aquela divisão do espaço, está aqui definida, uma poderosa iconostase. Iconostase é precisamente esta parede que divide completamente esta zona, que é então o equivalente a um transepto, onde estará então o clero, e esta é a zona do santuário altário, portanto é aqui que tudo acontece. E o resto dos sítios estão definidos para o povo. Portanto, aqui ver-se-á isso de uma maneira muito, muito clara. Exemplos
que poderão até ser interessantes para o seu estudo, como há bocadinho estava a referir, a questão do altar, a definição que nós vamos vendo de cancelas ou transenae, que encontramos muitas. Portanto, claro que isto não foi no século IV com Constantino, isto é, depois de todas as determinações conciliares do século VI e do século VII, em que nós verificamos que todo o espaço é circunscrito por cancelas. E já temos a definição mesmo do espaço do altar, não é verdade? Um espaço, este espaço que concentra. Estes desenhos eu tirei-os de um trabalho, uma tese de doutoramento de uma colega minha que trabalhou a escultura arquitetónica, os pés do altar, tudo isso que nós encontramos em variedíssimos lugares. Ela trabalhou uma parte da escultura arquitetónica e tem mais à parte dos capitéis muito em específico. Portanto, aí eu penso que depois também o poderei ajudar em termos daquilo que nós encontramos e que nos define esses altares da Antiguidade Tardia, que é muito interessante. Avançando, claro que eu tenho que ir a Ravenna, e quando nós vamos a Ravenna já estamos no 5º e no 6º, e a arquitetura cristã entra na maturidade. É verdade, portanto, temos um grande campo de experiência do século IV, e o 5º é muito interessante aqui, porque a Península era uma grande confusão. Ali está a Ravenna. Ravenna tem uma história interessantíssima, porque Ravenna, de facto, foi muito importante. Estava aqui só para vos mostrar, no período romano, já na parte quando há a divisão do Império Romano do Oriente e do Ocidente. Tem depois uma importância muito grande, porque Ravenna foi conquistada pelos ostrogodos com Teodorico. Temos ali em 490. Posso fazer uma interrupção? Só para não irmos a Marta Cavalo. A professora, na sexta-feira que vem, poderia dar uma aula aqui? Eu tenho mestrado. Em qualquer hora mesmo? Sempre. Tenho sempre. Então temos que ir a Marta Cavalos. Mas o meu Mata-Cavalos dá-me 5 minutos. Já estou em Ravenna, já estou. Como devem calcular, eu percebo. O problema desta minha agenda não é para poder ser é estas dificuldades. Sim, porque isto é muito interessante, realmente, é verdade. Agora entrar em Ravenna é outro mundo que se abre, não é? Era outro capítulo, eu agora podia dar outra sessão ou fazermos um estudo aprofundado, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma que nós encontramos, por exemplo, encontramos o mausoléu de Gala Placida. Temos, portanto, esta figura importante ligada, aqui estava eu a mostrar-vos precisamente, não é? Já aqui, a escolha de Ravenna, tem a ver exatamente pelo Gala Placida, 425, século V, e pelo seu filho Valentiniano. E temos uma construção fantástica que nos mostra a evolução das plantas. Reparem, temos um mausoléu, e a construção do mausoléu já não é redondo, já não é planta centrada, é uma planta cruciforme, cruz grega, com os dois braços do mesmo tamanho. Chamada cruz latina, é aquela que vai avançar da basílica, não é? A Igreja de Santa Cruz, o mausoléu de Gala Placida, nada resta a não ser uma nave, um mausoléu junta-se, porque isto é um mausoléu que se junta também a uma igreja. Vamos ver. E é um edifício fantástico que se une, atenção, ali está ele. Eu acho que tinha posto uma cruzinha, tinha posto ali um círculo. Querem ver que o círculo não aparece? Se calhar não pus. Vou só chamar a atenção. Atenção. Temos a igreja, que também tem uma planta cruciforme, e o mausoléu está aqui. E esta arquitetura muito interessante, já vamos ver um bocadinho por dentro também, com estes arcos exteriores, com estas pequenas frestas, com a zona mais comprida que liga, está aqui, que liga à igreja, não é? Portanto, é um anexozinho. No fundo é a mesma ideia que vimos nas basílicas constantinianas, mas com as plantas muito diferentes, vão formando a cruz, e o interior, que tem mosaico, com o Bom Pastor, no mausoléu, que está revestido, todas as coberturas e as paredes revestidas em mármore, em opus tesselatum, ou seja, em mosaico. A análise deste mosaico é muito interessante, e temos um edifício fantástico no nosso território, que tem esta presença, que é outro aspecto altamente discutível, não é? São Frutuoso de Montanha, em Braga. Fala pioneira São Frutuoso, porque também foi construído por São Frutuoso, como aliás ela diz que constrói duas, portanto a sua história na sua vida é dito que ele quer construir dois espaços, e um que ele quer morrer lá. E aqui há uma associação tão
falar da mesma planta cruciforme. E eu não tenho aqui muitas fotografias do interior, que é muito interessante e que tem uma série de capiteis muito interessantes. Ali estão eles. Mas isto é século VII, não é? É. Segunda metade do século VII. Sim. E que se diz que terá bebido muita influência em Gala Placídia. Sim, porque a parecência é Mas o revestimento interior não aconteceu cá. grandes alterações, porque deve ter sido muito destruída e há quem diga que foi toda reconstruída já no período da conquista. Portanto, mais uma vez, tal como em São João, a disputa é visigótico ou